Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. O assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre futebol, certo? Uma notícia recente, uma opinião do Wayne Rooney, né? Jogou no Manchester United e agora ele é um técnico, né? Ele treina uma equipe, o Plymouth, né? Da segunda divisão da Inglaterra. Ele deu uma opinião meio forte, né? Sobre o futebol atual em si, né? A gente vai acompanhar aqui, né? O comentou à BBC que seleções como Bélgica, Inglaterra e Holanda estão focadas em um jogo mais posicional, buscando o gol perfeito, o que ele acredita ser influência do Guardiola. Segundo o ex-atacante, o estilo de jogo afeta negativamente o desempenho das equipes, né? Aí é que tá a declaração dele, né? O jogo é mais posicional. Todo mundo tenta fazer o gol perfeito. Acho que isso é culpa do Pep Guardiola. Ele trouxe esse pensamento, certo? Eu tenho aqui algumas opiniões, né, sobre isso. Eu concordo em parte, e por mais que você possa achar absurdo, eu vou explicar, certo? Eu vou explicar a parte, primeiro pela parte que eu discordo. Eu só discordo quando ele fala a palavra culpa, né? Porque o Guardiola ele não é culpado porque ele treina uma equipe, né? O Manchester City. Ele é o técnico do City. E ele faz o melhor esquema possível para tentar ganhar o jogo, dele, da forma que ele acha melhor. Então, ele está apenas fazendo o seu trabalho e ele é muito eficiente e tem muitos resultados, incontestavelmente, independente se você gosta ou não do Guardiola. Ele é um técnico vencedor e não tem o que discutir sobre isso. Então, colocar a palavra culpa é pesado. Certo? Então, eu tiraria culpa. Poderia usar a palavra influência. Né? Eu não tenho uma declaração em inglês, que foi no original, se ele usou a palavra guilt, né, que seria de culpa, ou, né, ou se ele queria dizer influência, mas a palavra ideal, então, né, nesse recorte seria ideal o influência. Né? O Pep Guardiola influenciou esse estilo de jogo. Mas eu acho que tem uma certa lógica nisso que ele fala. Eu acho que muitas equipes e seleções, principalmente, né, que vai ser o grande tema aqui desse vídeo sobre mais seleções, né, tantos times, eles procuram replicar um jogo posicional influenciado pelo sucesso do Guardiola. Não vou dizer assim, porque o Guardiola, é por causa do sucesso do método, sendo que tem algumas observações, certo? Que eu gostaria de ver. A primeira delas é que assim as seleções elas não têm muito tempo de treinamento como um clube, principalmente o Manchester City, né, que tem pré-temporada, joga temporada e tem vários jogos durante a temporada para aprimorar o seu estilo de jogo. Já com seleções ele se encontra, ela procura treinar algumas vezes durante meses, né? Alguns intervalos, né? Você tem esses hiatos. E isso acaba fazendo assim que o entrosamento não seja perfeito, não seja o adequado. Fora que você tem torneios de tiro curto e que tudo pode acontecer, né? E as principais competições de seleções são copas, certo? E o estilo do Guardiola, esse jogo mais posicional, dá uma vantagem territorial muito boa, porém ele serve muito para torneios. Mas não é à toa que ele ganha muito facilmente o campeonato inglês, também como foi o campeonato alemão, quando treinou o Bayern de Munique, também teve quando ele ganhou o campeonato espanhol com o Barcelona, porque essas competições de longo prazo valoriza muito a consistência. Então, se você apresenta, né, um campeonato, né, um estilo de jogo mais consistente, pouco a pouco você tem a ser mais eficiente, a ser mais dominante e você vai ganhar mais jogos e você vai ter mais vantagem nos pontos corridos. Copa você não tem pontos corridos, é um jogo e você tem que ganhar e aí é tudo ou nada. E aí
esse estilo do mais posicional, ele sofre muito para estilos mais retranqueiros, que são os times que ficam postados ali na defesa e tem muita dificuldade. Então aí você vai ver jogos cada vez mais previsíveis, mais chatos, porque fica aquela coisa, um time tentando jogar de modo posicional ali, tentar fazer tabelinha, passar pela zaga, enquanto você tem uma defesa que ela está toda postada em zona e que ela vai se movimentando toda vez que vai ter uma triangulação, a defesa ela vai se ajustando, porque ela tem muito homem, né, no bloco defensivo e linhas cada vez mais dinâmicas também, que vão acompanhar as movimentações. Então fica um jogo bem dinâmico. Fora que, aí, para complementar também um outro argumento que eu tenho, é que o City, como é um time e tem uma liberdade para ter, vou dizer, o jogador que quer, mas tem uma gama mais ilimitada de opções, porque ele pode olhar para a Bundesliga e falar, ó, oh, esse jogador me interessa. Pode olhar para a Ligue 1, pode olhar para a Série A italiana, ou até para ligas mais alternativas e, ó, oh, esse jogador serve aqui para o meu estilo. E pode adaptar o seu time ao seu rol de jogadores. Enquanto com a seleção você tem uma limitação geográfica. Você tem aqueles jogadores, o seu rol de jogadores à disposição, né? Ah, o meu melhor zagueiro, os meus melhores zagueiros são esses. Os meus melhores laterais são esses. Meu melhor volante, meu melhor atacante. Então você tem cada vez mais que se adequar ao, ao time que você tem e não tentar ser idealista, né? Então por isso que eu concordo em parte com essa declaração do Wayne Rooney, certo? Não concordo como um todo, mas esses são os meus argumentos. E os seus argumentos, né? Você pode deixar aí nos comentários e se inscreva no canal, deixe a sua opinião, certo? Participe. Muito obrigado pelo apoio, certo? E até a próxima. Valeu!